Oi gente, eu sou a Milena e esse é mais um vídeo pro meu canal. Hoje eu vou falar sobre Olimpíadas, isso mesmo. Vem comigo que o tema de hoje tá muito interessante. Oi gente, eu sou a Milena. Oi gente, eu sou a Milena e é a primeira vez que eu gravo um vídeo com você. Oi meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é gente, eu vou falar sobre Olimpíadas, mais necessariamente sobre os atletas das Olimpíadas, atletas brasileiros. E, eu tava ansiosa pra gravar porque eu queria que não passasse o tempo, né, das Olimpíadas em si. E se eu custasse muito pra gravar esse vídeo, ia passar o tempo, já não ia ficar muito legal. Eu não sei se você acompanhou as Olimpíadas, eu confesso que eu não acompanhei muito, acompanhei mais via rede social, alguns resultados. Mas se você acompanhou ou viu nas redes sociais, você deve ter visto que tiveram dois atletas brasileiros, o Ítalo Ferreira e a Rebeca Andrade, que ganharam medalhas nas Olimpíadas. O Ítalo ganhou medalha no surf e a Rebeca ganhou medalha na ginástica artística. Né? Fizeram história, foi a maior comemoração. O Ítalo foi o primeiro brasileiro a ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas e a Rebeca a primeira ginasta a ganhar 2 medalhas pelo Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Então, assim, esses atletas fizeram maior história, levando o nome do esporte brasileiro para o mundo. E sim, Milena, o que é que isso tem a ver com o vídeo? Tu vai agora ser comentarista de esporte, o que é que tá acontecendo? Tá todo mundo falando muito da Rebeca, todo mundo falando muito do Ítalo, mas o que me chamou a atenção não foi nem as medalhas que eles ganharam, apesar de ser uma coisa muito importante, né, pro esporte brasileiro, mas foi as entrevistas. A entrevista com a mãe da Rebeca e a entrevista com o Ítalo, assim que ele ganhou o campeonato, né, assim que ele ganhou a medalha. E por quê? Eu queria fazer um link. O tema desse vídeo, além de Olimpíadas, é fé e ação. E eu queria fazer um link com isso e eu queria que você meditasse um pouco comigo nesse sentido. A mãe da Rebeca, numa entrevista, logo após a Rebeca ganhar a medalha de ouro, né, ela ganhou a medalha de ouro no salto individual e foi muito legal. E após ela ganhar essa medalha, a mãe da Rebeca falou pro repórter. A Rebeca se preparou muito para esse momento, se preparou muito para as Olimpíadas. E em contrapartida, a mãe dela, né, a mãe e o pai dela se prepararam também espiritualmente. Eles oraram muito pela Rebeca, oraram muito para que esse momento acontecesse, oraram muito para que a Rebeca fosse bem, porque eles são evangélicos. E o Ítalo Ferreira, quando ele foi dar a entrevista, ele também falou que ele tinha uma frase, ele dizia, diz amém que o ouro vem, e era uma frase que ele falava sempre. Ele falou também que ele foi sem pressão, porque ele estava fazendo o que ele gostava, e que todo dia, às 3 da manhã, ele orava pedindo para que o Senhor realizasse esse sonho dele, pedindo para que Deus realizasse esse sonho dele. Então, nesses dois lados, tanto nos pais, né, a Rebeca Andrade, quanto o Ítalo Ferreira, a gente vê manifestações de fé. E isso é muito legal, só fazendo um link aqui, um pouco fora do vídeo, isso é muito legal, porque a gente tem a fé, o cristianismo sendo mostrado mundialmente, já que foram entrevistas que foram dadas, né, nas Olimpíadas, que é uma coisa mundial, então isso é muito legal. É um momento também muito oportuno para falar sobre fé, para falar sobre Deus, já que eles fizeram esse link aí pra gente, e por isso que eu tô aqui também para falar sobre isso. Mas não apenas sobre fé. Apesar desses dois atletas terem manifestado a fé deles e dito que foi essencial e que foi muito importante eles terem tido fé para que eles pudessem ganhar essas medalhas, tem o outro lado também do esforço. Tanto a Rebeca Andrade quanto o Ítalo Ferreira são atletas e não foi a primeira vez que eles se apresentaram em campeonatos e não é a primeira vez que eles estavam fazendo aquele esporte. Eles se esforçaram muito para chegar ali. Noites mal dormidas, dieta, muito treino e tudo mais que um atleta faz para poder ganhar os campeonatos, ganhar as medalhas, os troféus, enfim. Então, assim, teve o lado espiritual, teve a fé, teve a oração e teve o esforço. E é isso que eu quero linkar hoje, fé e ação. Eu quero falar para você hoje sobre a diferença das pessoas que Deus escolhe. O que é que elas têm de diferente? E na minha opinião, a forma como eu creio, como eu vejo, ao ler a Bíblia, ao ver as situações do dia a dia e ao meditar nelas, é que Deus ele escolhe aquelas pessoas que são esforçadas. A própria Bíblia fala sobre esforço, a própria Bíblia fala ordena
para que a gente se esforce. Um bom exemplo disso, sobre o Senhor escolher pessoas que se esforçam, é Josué. Josué ele foi escolhido para substituir Moisés. Aí você pensa no tamanho dessa responsabilidade. Moisés não conseguiu levar o povo à Terra Prometida. E aí tem uma série de histórias por trás disso que não vai dar tempo de falar nesse vídeo. Mas se você ler a parte de Números, Deuteronômios, Êxodo, Josué, você vai ver que Moisés não pôde levar, o Senhor não permitiu que Moisés levasse o povo até a Terra Prometida. Ele morreu antes, mas Moisés passou o cajado, passou essa tarefa para Josué. E o que é que Josué tinha de tão importante? Além da confiança em Deus, além da fé que Josué tinha, Josué era um homem esforçado. Ele não era qualquer pessoa, ele era um homem disposto. Ao contrário de muitos que só reclamavam, só murmuravam, Josué cria totalmente em Deus, tinha bastante fé, mas também era esforçado, era disposto. Que o Senhor, ele não escolhe só as pessoas que elas já são capacitadas, as pessoas que elas já têm um talento. Apesar de que o Ítalo e a Rebeca têm um talento, isso é muito visível. Mas para chegar até lá, eles se esforçaram muito. Não foi da noite pro dia. O Ítalo não começou já surfando ondas super altas e difíceis, nem a Rebeca começou dando saltos. Eles se esforçaram muito, eles treinaram muito para ganhar a medalha deles. Ai, Milena, mas o que você está querendo dizer? Ainda não entendi. Eu quero dizer que todos nós temos lutas, temos campeonatos que a gente trava todos os dias. E a gente vai atrás da nossa medalha. E para ganhar aquela medalha, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, por que eu não ganhei? Por que eu não consigo? O que é que está acontecendo? E eu quero dizer para você que o Senhor, ele ajuda quem se esforça. Josué, ele se esforçou antes de ser escolhido por Deus. A Bíblia fala lá em Josué 1:9, esforça-te e tem bom ânimo. E ele também fala que o Senhor sempre estaria com Josué. E ainda fala, seja forte e corajoso, Josué, porque eu estaria com você. Então, assim, Josué não tinha toda a capacidade, talvez ele não fosse mais capacitado para liderar o povo, mas ele era com certeza um dos mais esforçados e um dos que mais tinha fé. E a gente também vê isso na vida de Davi. Quando a gente vai ler a história de Davi, a gente viu que Davi foi escolhido para ser rei. Uma honra enorme ser escolhido para ser rei de Israel pelo próprio Deus. O segundo rei de Israel. Mas até chegar ao trono, Davi teve que enfrentar muita coisa. Inclusive matar um gigante com apenas umas pedrinhas. Então assim, Davi talvez não fosse mais capacitado, Davi talvez não fosse mais forte, mas Davi era o mais disposto. Inclusive no momento que ele matou o gigante, pensa só na grandiosidade que foi um menino matar um gigante, um único a conseguir matar um gigante em Israel, no meio de tantos soldados, no meio de tantos guerreiros treinados. Davi foi o único que conseguiu vencer a batalha com apenas pedras. Matou um gigante muito mais preparado, muito maior do que ele, sendo apenas um menino. Davi não era o mais capacitado, mas Davi era o mais disposto naquele momento. Davi era o que mais tinha fé e era o que mais disposto. Davi foi ousado, Davi se esforçou, se colocou à disposição de Deus para ser usado. E com isso ele conseguiu ganhar várias vitórias e até ser rei de Israel. Então, assim como Davi, assim como Josué, assim como a Rebeca, assim como Ítalo, é importante, é essencial a gente ter fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Para você ver a importância de ter fé. A gente tem consciência de que o Senhor, é Ele quem permite todas as coisas. Todas as coisas acontecem porque Ele permite. Ele está sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder para fazer quem Ele quiser ganhar ou deixar de ganhar. Ele é Deus. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente medita nas coisas do cotidiano, a gente vê que Deus, ele escolhe os dispostos. Deus, ele escolhe os que se esforçam. Deus escolhe aqueles que entregam o que tem, mesmo sendo pouco, para que ele possa usar. E ele trabalha de uma forma maravilhosa e transforma. Você não precisa ser uma Rebeca ou um Ítalo que dedicaram toda a sua vida no esporte, mas você pode ser apenas uma pessoa que está disposta, que procura, que vai atrás, que se esforça para trabalhar na obra de Deus. E Ele pode te usar. Não só na área espiritual, mas na área secular, também no dia a dia. É necessário que a gente se esforce para tudo que a gente vai querer conquistar, para tudo que a gente vai querer
conseguir, a gente tem que se esforçar. Seja um emprego, seja na escola, sejam notas boas, seja um vestibular, a gente tem que se esforçar. E é maravilhoso ver que a Rebeca e o Ítalo conseguiram fazer esse link e conseguiram ganhar a medalha que eles tanto almejavam, porque além de ter fé, além de depositar a confiança deles em Deus, mas também se esforçar, correr atrás. Antes de gravar esses vídeos para o YouTube, eu percebi uma diferença muito grande na minha vida e uma diferença muito grande entre ser capaz e entre estar disposto. Eu até tinha uma boa comunicação, eu até conseguia, me comunicar bem e gostava de interagir com as redes sociais, mas eu nunca tinha me disposto tanto a usar isso que eu tenho para a obra do Senhor, para falar do nome dele, para falar da palavra dele. E a partir do momento que eu me dispus a usar, a entregar para ele, na verdade, para ele usar o que ele me deu, porque foi ele que me deu também, então a partir do momento que eu entreguei isso para ele usar, para glorificar o nome dele, e eu me vi sendo usada por Deus naquilo que ele me deu. E isso é maravilhoso, Você usar o que você tem para glorificar a Deus. A Bíblia fala que tudo que você for fazer, faça para glorificar a Deus. E isso é maravilhoso. Eu sei que tem muitas pessoas que perdem oportunidades porque estão sentadas de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. E não é assim que acontece. Muitas das vezes as pessoas veem assim, por exemplo, na igreja tem os Ítalos e tem as Rebecas, que conseguem, que conquistam. E às vezes tem pessoas que ficam criticando ou murmurando, dizendo assim, ai, porque eu não consigo, eu não mereço, eu não posso, eu não sou capaz. Mas na verdade o que aquele Ítalo e aquela Rebeca têm de diferente é que eles se dispuseram, que eles se esforçaram. E é uma coisa que todo mundo pode fazer, é se esforçar e se dispor. Então que você possa ter fé, possa orar, mas também possa se dispor e possa se esforçar para ser usado por Deus. E antes de terminar esse vídeo, na verdade, para terminar o vídeo, eu queria ler dois versículos que se encontram lá em 1 Coríntios 9, é o 24 e o 25, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. E diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que competem no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento muito rigoroso para obter uma coroa corruptível, uma coroa que perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa incorruptível, uma coroa que dura para sempre. E foi muito maravilhoso quando eu li esses versículos, porque linkou totalmente com o que eu estou falando aqui. E a gente tem cada vez mais certeza que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e a gente consegue ver ela no nosso dia a dia, na nossa vida, na vida das outras pessoas. E assim, como a Bíblia fala, assim como eles, o Ítalo e a Rebeca, correram, se esforçaram para ganhar medalhas que são corruptíveis, que vão passar, que você, que eu, nós possamos correr, nós possamos se esforçar para ganhar a nossa coroa, que é uma coroa incorruptível, que é a coroa da vida eterna. E é isso, gente. Falei com vocês finalmente. Um beijão pra vocês. Se você gostou desse vídeo e foi edificado, não deixe de compartilhar com alguém que você gosta, alguém que você conhece, para que essa pessoa também possa ser edificado. Não esquece de curtir e de comentar aqui no canal, que vai nos ajudar muito, tá certo? E comenta aqui o que você achou, o que você pensa sobre isso também. É isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.